Bom dia, boa tarde e boa noite a todos. Meu nome é Rafael Duarte. E no vídeo de hoje eu vou analisar com vocês um tema de direito de família, mais especificamente a súmula 621 do STJ. Para conseguir analisar o tema com vocês, eu vou recorrer a um exemplo, porque é o que eu sempre utilizo, que eu acredito que facilite bastante a compreensão. Imaginemos que Gustavo, filho de Alberto, teve em seu favor fixada na sentença de divórcio de Alberto com a mãe de Gustavo uma obrigação alimentar no valor de R$ 2.500 quando ele tinha apenas 3 anos. Passados alguns anos, o pai pagou alguns valores, outros atrasavam e foram proposto uma ação de execução e os valores foram sendo cobrados à medida que foram vencendo. E Alberto pagava alguns valores e outro não pagava. Só que o que aconteceu foi o seguinte: nesse meio tempo, Alberto perdeu seu emprego, que justificava aquela obrigação alimentar de R$ 2.500 e só conseguiu se recolocar no mercado de trabalho recebendo menos, com um salário bastante diferente daquele, bastante inferior àquele, que permitia, na sua concepção, pagar um valor inferior à metade daquilo, aproximadamente R$ 1.000. Por conta disso, ele contatou o seu advogado e propôs uma ação revisional de alimentos. Por quê? Porque é da essência da obrigação alimentar que, como ela é fixada hoje para frente, ela tem que observar os mesmos critérios que foram utilizados na sua fixação nesse primeiro momento, que é baseado no trinômio possibilidades de quem presta, necessidades de quem recebe e a proporcionalidade entre aqueles que são obrigados a prestar alimentos, que normalmente é a relação entre pai e mãe. Então a gente vai fixar a obrigação alimentar com base na capacidade proporcional de cada genitor para contribuir com as despesas do filho. Então, como houve alteração nas possibilidades de Alberto, ele contatou o seu advogado e foi proposta a ação de revisão de alimentos. Gustavo foi citado no dia 1º de maio e a sentença foi prolatada no final de novembro e transitou em julgado no dia 30 de novembro do mesmo ano. Tá? Então isso foi o que aconteceu. Então esse é o cenário que nós temos. Como a gente sabe, o que aconteceu foi que Alberto pagou os 2 primeiros meses, maio e junho, mas ele parou de pagar depois. Então nós tivemos julho, agosto, setembro, outubro e novembro, 5 meses em que ele não pagou. E, teoricamente, o valor que seria aplicável seria R$ 2.500 para cada um desses meses, o que totalizaria um valor de débito alimentar de R$ 12.500, que era justamente o que Gustavo estava cobrando na execução de alimentos. O que o advogado de Alberto fez foi notificar nessa execução de alimentos a decisão que havia sido tomada na revisional. E na revisional o que foi determinado é que a redução dos alimentos ia para R$ 1.000. Então, ele, em vez de ter que pagar R$ 2.500, passaria a R$ 1.000. A discussão que surge é a seguinte: esses R$ 1.000, eles só produzem efeitos a partir dos meses subsequentes, ou seja, a partir de dezembro, ou ele produz efeitos desde a citação? E a discussão foi justamente, a conclusão chegada pelo STJ foi de que os efeitos são retroativos, com uma ressalva. Apesar de serem retroativos até a data da citação, ou seja, teoricamente abarcaria todos os meses de maio até novembro, isso não se aplica para as verbas que tiverem sido pagas. E como eu mencionei para vocês, Alberto pagou os meses de maio e junho. Como ele pagou meses de maio e junho, esses valores não podem ser cobrados. Por quê? Porque a obrigação alimentar, ela observa duas vedações muito importantes. A vedação à repetição de alimentos, ou seja, cobrar de volta, e a vedação à compensação. Então, não geraria um crédito em favor de Alberto. Ele não poderia compensar essa diferença nos meses seguintes. O que vai acontecer é, pura e simplesmente, a execução ter que ser readequada e cobrará, e em virtude disso, o Gustavo terá direito a cobrar R$ 5.000, naturalmente atualizado e com juros, mas não R$ 12.500, porque a obrigação ela vai retroceder, vai ter efeitos retroativos, mas não vai incluir as verbas que já tiverem sido pagas, porque a natureza da obrigação alimentar, a sua natureza alimentar, que faz com que ela seja gasta à medida do momento que ela recebe. Então a pessoa recebe e aquilo ali vai ser consumido. Então a pressuposição legal é de que se o valor entrou no patrimônio do credor de alimentos, ele vai utilizar para se manter, para garantir a sua subsistência. Então, não é permitida nem a repetição, nem a compensação, tá bom? O tema é extremamente interessante, porque ele se aplica sob uma perspectiva de direito material em relação às características da obrigação alimentar, mas também reflexos processuais muito importantes, porque vai ser essa junção da técnica processual, tanto na ação de alimentos, que pode ser tramitado lá atrás, na execução de alimentos e também na revisional de alimentos, porque vai gerar uma mistura em todas essas demandas, em que uma decisão vai produzir efeitos em outra demanda. Então, é muito importante ter claro esses pontos, porque isso influencia demais na tutela de direitos envolvendo o direito de família, tá bom? Muito obrigado. Se vocês tiverem alguma dúvida, contem comigo, mandem mensagens, mandem críticas, mandem comentários, porque é sempre uma satisfação, tá bom? Espero ter conseguido analisar o tema a contento e sempre à disposição. Um grande abraço a todos, cuidem-se e naturalmente, até o próximo vídeo.